Sabe, essa foi uma das experiências mais verdadeiras que eu tive com Jesus. Eu ficava ouvindo barulho assim, a chorar, literalmente de exaustão. Oi, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou a Agatha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você é capaz de me servir mesmo no desconforto? Essa foi a pergunta que o Senhor me fez há alguns dias atrás, que trouxe um grande impacto no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se eu ouvisse isso numa pregação alheia por aí, não ia demorar muito para minha resposta aparecer e ela seria: sim, eu sou capaz de te servir mesmo se as coisas não estiverem fáceis. Mas eu costumo dizer que estar na presença de Jesus é como estar diante de um espelho. Não há nada que fique oculto a seus olhos. Tudo começou com um evento de mulheres que tinha sido anunciado no final do ano passado e que aconteceu agora no mês passado, em março. Ele foi logo depois do nosso acampamento de jovens. Pra quem não sabe, eu faço parte da liderança de jovens da igreja onde eu congrego. E se você trabalha ou já trabalhou com algum desses eventos, acampamento, encontro, você sabe que não é fácil e é muito trabalhoso, é muito cansativo. Nosso acampamento é de carnaval, então são 5 dias de programação. E eu tô sempre envolvida, parece que em coisas demais pra dar conta e tem que dar praticamente um milagre ali pra que eu consiga fazer as coisas sem cair dura pra trás. Vocês também são assim? Se envolvem em um monte de funções, um monte de coisa, um monte de ministério, enfim, um monte de coisa pra fazer na igreja e daqui a pouco vocês percebem que é coisa demais pra dar conta? Comenta aí se você se identifica com isso. Então, depois desse acampamento aí, do final desse acampamento, que foi uma bênção, inclusive, estava perto desse evento de mulheres, que eu nem sabia se eu poderia ir ou não, porque eu não tinha dinheiro. E faltando uma semana, eu consegui o dinheiro pra ir. Só que mesmo assim, eu não tava animada. Eu tinha tido tempo para pensar nesse evento, ou seja, eu não tinha nenhuma expectativa, mas eu sei que o Senhor queria que eu estivesse lá, porque mesmo no mesmo dia que eu fiz o pagamento, né, uma amiga minha me ligou e falou: olha, como é que tá a sua situação pra você ir no encontro de mulheres e tal, porque se você não tiver como ir, eu quero te abençoar pra você ir, mas não deixe de ir, sabe? Então eu percebo que realmente o Senhor queria que eu estivesse lá. Inscrição feita, eu fui chamada pra uma reunião da organização desse evento. E rapidamente eu já tinha muitas funções atribuídas a mim, porque o povo já sabe que eu sou pau pra toda obra. Na verdade, eu fui na intenção de saber como que seria o louvor, mas bem rápido eu já estava envolvida em cada uma das programações dos 3 dias. Lembrando que eu tinha acabado de vir de uma maratona bem cansativa, que tinha sido o acampamento, e tudo que eu queria, gente, era sentar e descansar. Mas aprove o Senhor que fosse dessa forma. O tema do evento era moldadas por Deus. E olha, literalmente foi o que Deus fez comigo. Porque no fim de semana anterior eu peguei dengue e fiquei muito mal. Eu e o Thales ficamos. E eu não sei se vocês conhecem os sintomas de dengue, gente, mas não é brincadeira, gente, o babado é forte. Eu fui pro hospital, passei o dia, voltamos pra casa tomando soro, enfim, aquela coisa toda do começo do tratamento, que a doença veio com muita força, assim. E enquanto isso, um monte de arte pra eu poder fazer, pra finalizar, pra poder entregar pro encontro de mulheres. E além disso, ainda tinha mala pra organizar, coisa pra eu comprar, que era pra levar pro evento mesmo, da organização, as cestas de surpresa que a gente ia fazer, enfim, um monte de coisa. Eu fiz tudo isso, como sempre faço. Só que, gente, eu não tava aguentando de dor. Na quinta-feira, o dia anterior à nossa saída de ônibus, né? Eu não conseguia levantar a cabeça de tanta dor, porque atacou a minha sinusite. E quando você tá com dengue, você não pode tomar nem anti-inflamatório, nem antibiótico, né? Ou seja, eu só podia tomar uma dipirona, que não faz nem cócegas pra quem tem sinusite, e torcer pra melhorar, torcer pra parar de doer. E a essa altura, eu não queria nem ir mais, porque a gente não tinha nem chegado e eu já tava me sentindo exausta e sobrecarregada. E eu comecei a pensar em como que eu ia ministrar o louvor assim, porque eu tenho muito temor em como eu vou subir no altar para ministrar. Se o seu coração não tá no lugar certo, é transferido sim para a igreja. Mas não esqueçam que o tema do encontro era moldadas por Deus. Cada experiência dele foi um teste de paciência, de fé, de temperança das mulheres. Começando porque uma viagem que deveria levar 4 horas de ônibus, que já é uma viagem longa, né? Levou 8 horas. Eu tenho um conselho pra te dar, meu querido, minha querida. É que você nunca suba ou desça serra de praia com sinusite atacada. Por conta da pressão que tampa e destampa o ouvido toda hora, você sente
muita dor, muita. Era bizarro, porque eu conseguia sentir o pus se mexendo assim no meu rosto, da inflamação da sinusite, né? Eu ficava ouvindo barulho assim. E cada um desses parecia que era alguém dando uma porrada assim, ó, pá, batendo dentro do meu cérebro. Aí, quando nós chegamos lá, um querido que cuidava do sítio passou mais de 1 hora explicando as regras do lugar. Eu não quero generalizar, assim, falar que todas as mulheres se sentiram incomodadas com isso, né? Eu tô contando a minha experiência e compartilhando a minha perspectiva única. Pode ser que ninguém tenha ligado pra isso. Até porque algumas mulheres dormiram no ônibus, né? Mas eu, depois de 8 horas no ônibus, com dor, com enjoo por causa da dor, eu estava assim chateada. Imaginava que a gente ainda teria mais 5 horas de trabalho depois que a gente chegasse nos quartos para montar as lembrancinhas que seriam entregues no dia seguinte. A programação ia começar cedinho e em ponto no dia seguinte, e eu ia ter que entrevistar algumas mulheres, né? Pedir para elas compartilharem algumas experiências da própria vida, enfim. E foi aí onde Deus começou a falar comigo. A missionária Sueli começou a responder uma pergunta que eu tinha feito para ela. Eu lembro que a pergunta foi: qual foi a pior experiência da sua vida e o que você tem para ensinar para nós a partir dela? E ela começou a contar de quando ela foi abandonada pelo marido, com os filhos, ainda nova, e que a lição mais importante para ela foi manter os filhos na presença de Deus e carregá-los até que eles estivessem sozinhos, consolidados. Eu não esperava um baque assim, porque ela ia falando e eu começava a refletir se fosse eu no lugar dela, eu seria capaz de ter tanta perseverança assim. Foram passando, né, as programações e eu não parei por nem um segundo, nem um milésimo, até que teve uma folga ali, um respiro durante uma ministração. E eu fui, sentei lá atrás, assim, do salão. E eu lembro que eu tava tão cansada e a cabeça tava tão inflamada, né, tava com tanta dor, que os meus olhos pareciam marejados. Sabe quando você tá prestes a chorar, que seu olho fica aquela lagriminha assim? Na verdade era a inflamação misturado com o cansaço, sono mesmo, que tava me fazendo mal conseguir enxergar. Eu nem conseguia ver direito pra frente assim. E foi um momento onde eu desabei. Ali sentada eu comecei a chorar, literalmente de exaustão. E eu lembro que tinha uma amiga minha sentada perto e ela falou: o que foi, né? Você tá bem? E eu começava a falar enquanto eu tava chorando, eu falava: eu não quero ter que fazer não sei o que, não sei o que lá mais que ainda vai ter na programação, eu tô muito cansada. Estaria sendo cansativo pra qualquer pessoa naquela situação, sendo novo ou velho, enfim, estando acostumado com isso ou não. Mas misturar o cansaço que já tinha vindo de antes com a dor que eu tava sentindo, né, a enfermidade mesmo no meu corpo, me fez chegar ao extremo e eu literalmente vivi o meu limite ali. Sabe, eu sinto que essa experiência deve ser compartilhada porque o Senhor queria me ensinar algo com aquele encontro. Gente, durante esse período aí, quando chegou, tipo, no sábado à noite, quando não tinha mais um pingo de energia no meu corpo, eu pensei em desistir, falar: olha, não vou conseguir, né, completar as outras coisas que eu tenho pra fazer, arrumar uma outra pessoa. Eu pensei em sentar pra reclamar com todo mundo. Eu murmurei por muitos desses motivos, até que o Senhor me chamou pra sentar na praia com Ele. No domingo de manhã, a programação do evento era um culto na praia. Quando chegou nesse dia, eu já estava totalmente indignada. Sim, eu não estava escondendo o meu descontentamento de Jesus. Ele estava ciente do que estava acontecendo, porque eu estava em todo tempo orando e falando para ele: olha, isso aqui, aquilo ali, não sei o quê. Então, pelo contrário de eu estar escondendo alguma coisa, eu cheguei naquela praia totalmente desnudada, no meu nível mais autêntico possível, assim. E Jesus sabia que eu estava no limite de todas as exaustões possíveis, espiritual, emocional, física mesmo. A mensagem era sobre Pedro e sobre como ele se parecia com Jesus, falava como Jesus, mas ainda não tinha sido moldado por Deus. E esse momento onde ele foi moldado só aconteceu quando Jesus, já ressurreto, né, senta com ele na praia e assa um peixinho ali e começa a perguntar para ele: Pedro, tu me amas? E essa passagem, ela é muito especial para mim, porque foi uma das primeiras revelações que eu tive da palavra de Deus. E eu acho mesmo ela uma passagem muito forte, porque ela retrata os momentos onde Deus nos confronta em amor. E cada vez que eu ouvia a preletora perguntando: Pedro, tu me amas? Era como se eu ouvisse Jesus me perguntando se eu era capaz de servi-lo no desconforto. Se mesmo na condição de exaustão que eu estava, eu ainda o amava. Eu seria capaz de continuar trabalhando e servindo outras pessoas por amor a Ele.
Naquele momento eu me senti totalmente quebrantada, constrangida, desarmada e indefesa diante de Cristo. E só o que eu sabia fazer era chorar e me arrepender, não por estar doente, mas por deixar que aquela circunstância fizesse o meu amor tão volúvel, fizesse com que a minha demonstração de amor para ele fosse tão questionável. Sabe, essa foi uma das experiências mais verdadeiras que eu tive com Jesus, porque aquele confronto só serviu para me lembrar que ele é digno do meu amor, que nós servimos as pessoas por amor a ele. E que vão haver momentos onde as coisas não vão ser mesmo confortáveis, mas isso não significa que ele não está com você. Que esses são os verdadeiros momentos onde você adora, onde você demonstra o seu amor por Deus. Porque amar a Deus quando as coisas estão sendo perfeitas é muito fácil. E é muito lindo pensar que eu tenho certeza que Jesus marcou aquele encontro comigo. Porque naquele momento onde eu estava sendo totalmente embebida na presença de Deus, eu olhei para baixo e eu me vi com um vestido branco. Eu tinha aquele vestido há muito tempo já. Eu comprei ele na internet, e quando eu olhei assim, né, lá na Shein, eu achei ele maravilhoso. Mas quando chegou, eu odiei. Eu coloquei, me senti num pano de colocar no botijão, assim. Então ele ficou guardado por meses no meu guarda-roupa. Sempre que eu me imagino me encontrando com Jesus, sempre que eu sonho que eu estou tendo um encontro com ele, eu estou vestida com um vestido branco. E quando eu olhei para baixo, eu entendi o cuidado de Deus até num detalhe como esse. A palavra que tinha um significado para mim, a praia que eu amo, e o vestido branco que Jesus parece que guardou com todo cuidado para aquele encontro com ele. Parecia que eu estava dentro da Bíblia por um instante, ouvindo as ondas batendo com areia no meu pé e ouvindo Jesus me perguntando se eu o amava, totalmente constrangida no amor do Senhor. Esse momento foi totalmente avassalador para mim, porque eu não esperava por ele. Para mim era uma besteira a gente ir pra praia, ficar com o sol na cabeça, passando sede, só para cumprir uma programação. Mas Deus me queria exatamente naquele lugar e era necessário que eu passasse por desconforto para que eu pudesse responder a pergunta que ele tinha para me fazer em sua mais pura essência. E realmente eu o amava. A graça e a presença de Jesus ali na areia era inegável, era gentil. Interessante pensar que tem pessoas que, como eu, são sempre muito proativas no reino, gostam de trabalhar, gostam de servir a sua igreja, fazem essas coisas por amor. Se você por algum motivo está descontente, desgostoso, cansado, chateado, eu espero que Jesus sente com você, como ele sentou comigo, para assar um peixinho e te perguntar: querido, tu me amas? Que o Espírito Santo de Deus te faça essa pergunta hoje. Eu não sei como tem sido do lado daí. Eu contei uma experiência de desconforto, de desafio, que foi muito pontual, né? Foi extrema, mas foi bem pontual. Só que o que está te desafiando, o que está te trazendo desconforto, pode estar durando anos. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus te ajude a discernir o quanto você tem o amado. Eu espero que você saia desse vídeo com a certeza de que Deus não se esqueceu de você e de que no final todas as coisas são sobre Ele. Mesmo que esteja parecendo desconfortável agora, Jesus é merecedor de todo o seu esforço, de todo o seu amor e de toda a sua adoração. Que nós sejamos capazes de amá-lo em qualquer circunstância. É isso, meus amigos. Espero que essa mensagem tenha falado com você. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos, na sua igreja, no seu ministério de jovens, para sua amiga, para o seu amigo que você sabe que está cansado de servir, mas que ama Jesus acima de todas as coisas. Então mande esse conteúdo aqui para ele, para ajudá-lo a perseverar, se lembrar que o Senhor nos ama. É por isso que nós servimos. Um abraço e até o próximo vídeo.